E aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo aqui ele se trata de um estudo, tá? É um esboço rápido. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava estudando. Era uma noite, eu assisti um filme. Essa é a maneira que eu mais gosto de estudar e de praticar, né? Faço isso com frequência. E é dessa forma que eu aconselho os meus alunos a estudarem, né? Ou seja, a estudar e a praticar assistindo filmes. É só ir lá, dar um pause em uma determinada cena e colocar a mão na massa. Os alunos que já estão no nível intermediário, que já estão no nível avançado, já são capazes disso. Caso você quiser se tornar um profissional, eu tenho um link aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá. Essa aqui é uma das maneiras que eu esboço, tá? Existem outras maneiras. Essa maneira aqui, o que eu fiz? Eu não parti direto para a técnica de construção do rosto. A maneira que eu ensino no curso é você realizar a técnica de construção. Criar o círculo, criar as divisões para depois, né? O que a gente faz? A gente cria um tabuleiro para depois começar a colocar as pecinhas. Nesse caso aqui, vai chegar um momento que a sua vista ela vai ficar treinada. É o que acontece. Quando você já está com a vista treinada, você não precisa ficar realizando toda aquela estrutura de construção da cabeça. Existem outras maneiras mais rápidas. Como por exemplo aqui, o que eu fiz? Eu determinei a largura do rosto e depois eu comecei de cima para baixo. Eu determinei a largura do rosto, depois eu parti de cima para baixo, ou seja, comecei pelo cabelo, sobrancelha, determinei mais ou menos a posição do nariz, aí eu volto para os olhos, realizo o nariz, boca, queixo. Então é uma das maneiras que você pode esboçar depois que a sua vista estiver mais treinada. Existem outras maneiras? Sim, existem outras maneiras também. Mas é uma maneira bem fácil essa daqui, tá? Você determina a largura do rosto primeiramente, e depois você pode vir começando de cima para baixo, né? Você vai lá e define então a divisão do couro cabeludo com a testa. Dividiu isso, encontrou essa proporção da distância, né? Ou seja, da altura da testa com a sobrancelha, você já pode realizar o cabelo. É o que eu estou fazendo ali, estou realizando o cabelo. Gente, isso aqui é só um esboço, tá? E não vou definir, aliás, eu não defini todos os detalhes por detalhes. É só um esboço, é a maneira que eu estudo e pratico. Estudar e praticar são coisas diferentes, tá? É a maneira que eu estudo e que eu pratico. Até hoje eu estudo e pratico. Isso aqui é uma coisa que você não vai parar mais. Só que vai chegar uma hora que esse estudo, essa prática, não se torna mais um pesadelo. Se torna um desfrute. É o contrário. Aliás, meu desfrute é fazer o esboço ao invés da arte final. Eu me realizo muito mais fazendo esboço do que arte final. Então eu faço vários desses daqui durante o filme. E depois disso eu jogo fora. Eu já não guardo mais meus esboços. Para mim não tem relevância nenhuma. Então o foco dos estudos é esse. É você não se preocupar com detalhes específicos, cílios e tudo mais. Não, o interessante aqui é você colocar as peças no tabuleiro, nas proporções corretas. O estudo é isso, o estudo é uma coisa rápida, não é uma arte final onde você passa horas e horas. Eu sempre falo, se você passar horas e horas e horas em cima de um único desenho, não significa absolutamente nada. A repetição é a mãe do aprendizado. Nesse filme eu fiz 14 desenhos. Esse foi o primeiro deles. E onde que são esses desenhos agora? Tudo no lixo. É um esboço, é um estudo. O aluno, o iniciante principalmente, ele tem que aprender a separar o que é desenho de estudo para desenho de arte final. Estudo é uma coisa, arte final é outra, é uma coisa completamente diferente. Então, como eu disse, olha só, parti para o cabelo, deixei a distância da testa, ou seja, do couro cabeludo da testa uma divisão, até chegar na sobrancelha. É a primeira proporção. Da sobrancelha até o nariz, a ponta do nariz lá embaixo, segunda proporção. Da ponta do nariz até a ponta do queixo, a terceira proporção. Então, ao invés de criar essa técnica já riscando os esboços ali de todas as proporções, eu preferi fazer isso já colocando a mão na massa. Ou seja, para ganhar tempo, né? O estudo é legal isso aí, para você aprender a ganhar tempo. Senão você fica muito limitado a uma única técnica. A técnica de construção da cabeça é eficiente. O aluno deve passar por ali. Deve passar por ali. Mas ele deve saber que existem outras maneiras também. Então, em alguns momentos eu dou um pouquinho de foco ali, de ênfase ali na sobrancelha, por exemplo,
Por quê? Porque há alguns detalhes que chamam mais a atenção. Alguns detalhes mais de luz e sombra. Esse tipo de efeito também é muito interessante. Nessa imagem não tem efeito nenhum, um desenho simples, tá? Eu geralmente dou um pause numa imagem em que o efeito de luz e sombra é muito intenso. Em que a luz, por exemplo, ela tira a cor da pele. Fica definitivamente branco. E é nesses detalhes assim que eu gosto de pegar. Isso é um estudo. Estudar e praticar são coisas diferentes. Então a eficácia de você estudar a partir de um filme é isso. É que você aprende muita coisa em relação a efeitos de luz e sombra. Luz e sombra e reflexo. Então você pode reparar que eu parti para o cabelo, parti para a testa, a sobrancelha, depois eu parti para os olhos, volto na sobrancelha em alguns momentos, volto para os olhos em outros momentos. Por quê? Porque a única coisa que me interessa nesse momento é colocar as proporções corretas, é encaixar as pecinhas no tabuleiro de maneira correta. E lembrando, pessoal, para você que está iniciando, eu aconselho a fazer isso com caneta, tá? Com caneta. Por que eu estou fazendo com lápis ali? Porque eu já não uso mais a borracha. Para quem está começando, o lápis e a borracha é um vício. Vamos colocar entre aspas aqui. É uma droga, é algo que te vicia e você vai virar um escravo dessa borracha. A partir do momento que você já não usa mais a borracha, aí tudo bem, você pode fazer com lapiseira ou seja, com grafite não vai ter mais problema nenhum. Você já não é mais o escravo da borracha. Repara em você nos seus estudos, quantas vezes você usa borracha. Tem pessoas que usam muito mais a borracha do que o próprio grafite. Se você percebeu, isso aqui é uma gravação diferente do que eu gosto de fazer, né? Geralmente eu gosto de desenhar e já entrar no detalhe, porque eu desenho e gravo ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, eu gravei o vídeo para só agora estar narrando o vídeo. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de editar vídeo, para mim é uma perca de tempo gigante. Então por isso que eu gosto de filmar já desenhando e narrando ali na hora. Mas é isso aí, vamos lá. Então olha só, fiz o narizinho dele. O que eu fiz agora? Voltei novamente para os olhos. Estou definindo aqui também a luz e sombra do nariz. Para quem está começando também é muito mais importante você, entre aspas aqui, perder tempo. Na realidade não é, mas para o iniciante ele acha que é. Vou colocar aqui entre aspas de novo. Perder tempo estudando muito mais as figuras geométricas. As figuras geométricas são a base de tudo. Não adianta querer fugir disso. Tem pessoas que estão aí há mais de 5 anos, 10 anos estudando aí e não conseguem resultado, né? Então 10 anos estudando com resultado de 10 anos atrás porque não querem passar pela forma geométrica. Acham que aquilo não tem importância. Mas na realidade tudo começa por aquilo. Porque se você não consegue enxergar, interpretar um desenho 2D como 3D, como que você vai estudar profundidade? Então as formas geométricas são a base de tudo, não dá para escapar dali. Tá? É mais fácil, vou colocar aqui entre aspas de novo, perder tempo nas formas geométricas, porque na realidade não é uma perca de tempo, mas para o iniciante ele acha que é. Então é interessante você passar tempos ali, até você entender, né, essa compreensão de 2D para 3D, porque aí sim vai ficar muito mais fácil de você desenhar um nariz, por exemplo, enxergar a profundidade do nariz antes mesmo de você colocar a sombra.
na face mesmo, por exemplo, ali, do jeito que eu estou fazendo. Estou realizando alguns detalhes de sombra. Abaixo do lábio inferior, geralmente tem uma sombrinha. Essa sombrinha que puxa o desenho para frente, né? Como se... onde dá relevo, né? Impressão de relevo. Olha só, por último, eu deixei aqui o queixo. Lembra que eu falei que eu começo pela lateral, depois eu venho de cima para baixo? Então eu deixei aqui por último o queixo. Pode ser que o seu rosto fique muito fino, ou pode ser que o seu rosto fique muito largo. Isso é porque a sua vista ainda não está treinada. E como eu disse, estude com caneta. Então mesmo que o seu desenho fique com o rosto muito fino, rabisque a lateral, aumente o rosto dele. Adriel, o rosto está muito gordo. Deixa um pouquinho mais magrinho. Com a caneta, continua riscando, rabiscando por cima, para esquecer, ou pelo menos evitar ao máximo o uso da borracha. Por isso é tão importante. A caneta é tão importante por vários motivos, ela é importante. Eu sei que tem gente que não gosta, Daniel, isso pode ser surreal para muita gente, mas é a partir da caneta que você vai lapidar essa habilidade muito mais rápido. Eu sei porque foi assim que aconteceu comigo, e os alunos que levam isso a sério têm resultado muito mais rápido do que aqueles ainda que insistem, né, em usar o lápis e a borracha em estudos. É o que eu falo para meus alunos, você é o resultado das horas que você estuda, não dá para fugir disso, não tem milagre aqui. Existem meios para você conseguir aprender mais rápido, e um desses meios é o uso da caneta. Porque a caneta, ela evita você usar a borracha, porque ela aumenta a sua atenção. Seu cérebro sabe a diferença entre um lápis e uma caneta. Com o lápis, a partir do momento que você pega um lápis, ele sabe, opa, eu posso errar, vou usar a borracha. A partir do momento que você pega a caneta, opa, peraí, eu preciso prestar mais atenção, porque se eu não prestar mais atenção, eu vou acabar errando. Entre outros motivos aí, mas... Voltando aqui ao desenho, estou realizando aqui agora a sombra abaixo do queixo. Não estou criando nada aqui, nem mesmo a sombra, né? Estou realizando uma cópia de uma imagem de um filme, dei um pause no filme e estou realizando até a cópia da própria sombra. É um estudo, é interessante isso aqui, porque a partir daqui você começa a criar uma espécie de biblioteca, uma biblioteca mental. Porque quando você começar a criar desenhos, você vai lembrar de onde que você realizou aquela sombra no passado. Opa, peraí, eu posso realizar a sombra aqui também. Vai se encaixar aqui. Lógico que existem também outros meios para você memorizar isso, para você aprender isso. Mas é um dos meios que dá para estudar. Por fim, então, realizei aqui o esboço da roupa. Geralmente eu nem faço isso. O que interessa para mim é a parte mais difícil, que a parte mais difícil é o rosto. Quem aprende a desenhar o rosto humano e o corpo humano pode desenhar praticamente tudo. Então, para você que está começando, eu aconselho você partir para o rosto primeiro, porque depois para desenhar o corpo é bem simples.
Agora então vou mostrar para você aqui que filme é esse. É o do Wolverine Origins. Aqui no caso aqui é o menininho, né, o Dente de Sabre, que é o irmão do Logan, né, Wolverine. Aqui, como eu disse, trata apenas de um esboço rápido, nada definido. Se eu quiser definir os detalhes eu posso, porque todas as proporções, ou seja, as pecinhas do tabuleiro já estão lá, cada um em seu devido lugar. É uma das maneiras que eu gosto de fazer, não é a maneira mais técnica. Para quem está começando eu aconselho isso aqui. Isso aqui sim é a maneira mais técnica, é dessa forma que eu ensino, inclusive no meu curso online. É a partir daqui das técnicas, proporções corretas, é que você vai lapidar essa habilidade de visualização. Não tem nada a ver com visualização em 3D, né? Interpretação de 2D em 3D é a partir das formas geométricas. Isso também tem no curso, mas enfim, a construção da cabeça aqui nesse caso que você está vendo agora é muito mais técnica. Então para o iniciante é muito melhor fazer dessa forma do que a que você viu agora há pouco eu realizando. É isso aí, bons estudos!